A paz de Cristo, meu irmão, minha irmã, que Deus possa te abençoar. Quero te pedir, antes de mais nada, que você possa se inscrever, apertar em todas as notificações para que você possa receber todo o nosso conteúdo, que você possa também curtir, que você possa comentar e que você possa fazer algo para o reino do Senhor, que é compartilhar. Compartilhe esse vídeo que está por vir, não deixe de semear na vida das pessoas. Muita gente necessita ouvir a palavra de Deus. Então você que já está inscrito no canal, amém, Deus te abençoe. Você que não está e vê nossos vídeos, quantas pessoas veem nossos vídeos e veem os versículos da manhã, também os nossos shorts, todo dia às 6 horas da manhã são lançados, que não estão inscritos. Deus abençoe e abençoe a vida de outro também. Amém? Que Deus possa te abençoar rica e abundantemente. Pode rodar a vinheta em nome de Jesus. Deus abençoe. Retirando as arcas dos salgueiros, verso 1 diz assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros pela via, pendurávamos as nossas armas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores queriam que fôssemos alegres, dizendo: cantem para nós um dos cânticos de Sião. Verso 4. Mas como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de você, ó Jerusalém, que a minha mão direita se recebe, que a minha língua fique colada ao céu da boca, se eu não me lembrar de você, se eu não preferir Jerusalém a minha alegria. Como os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia em que Jerusalém foi tomada, pois diziam: arrasa Jerusalém até os seus alicerces. Verso 8, Salmos 137. Filha da Babilônia, você que será destruída, feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez, feliz aquele que pegar os seus filhos e esmagá-los contra a pedra. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite, obrigado por esse momento. Momento, Senhor, em que queremos ouvir, Senhor, falar aos nossos corações, abra as nossas mentes, nossos ouvidos espirituais, fala com cada um de nós, seja uma palavra sobre libertação, de cura, Pai, que seja uma palavra, Senhor, de alento, de alegria para cada um de nós, que possamos, em nome de Jesus, Senhor, crescer mais e mais, Senhor, através da leitura da Tua palavra e através daquilo que Tu quer falar no nosso coração, Pai, por diante desse sermão, diante, Senhor, dessa exposição. Pai, que eu possa ser diminuído totalmente, que o meu ego possa cair por terra, em nome de Jesus, Senhor, para que o Seu nome seja sempre engrandecido, que de mim, Senhor, não saia nada, Pai, saia tudo que saia, possa sair, Senhor, possa ser de Ti, Pai, que o Senhor possa usar a minha boca, usar, Senhor, a minha boca como instrumento, Senhor, para Tu falares aquilo que Tu desejas, tanto pelo povo, Pai. É a oração que fazemos e fazemos em nome de Cristo, que todos digam amém. E amém, podemos assentar. Esse Salmo 137, ele especifica o tempo do cativeiro babilônico, o tempo em que o povo de Judá enfrentou a saudade da sua terra em um lugar estranho. Você já teve saudade, né? Você já teve saudade de algum dia você foi, você já teve saudade de alguma coisa que você fez, de repente você já teve saudade de um tempo. Então, nesse salmo aqui, o povo estava com saudade. Na época do tempo do cativeiro babilônico, o povo de Judá enfrentava essa saudade, uma grande saudade na sua terra, em um lugar estranho. A outrora e linda cidade de Jerusalém, a cidade do povo de Deus, dos judeus naquela época, não passava de um monturo de destruição e de miséria. Saudade da cidade que ora era rica, ora era robusta hoje, e aquela época uma cidade destruída, uma cidade miserável, uma cidade
pessoas deficientes, onde havia falta de comida, onde a miséria imperava. Ela havia sido invadida, ela havia sido saqueada, ela havia sido destruída por Nabucodonosor em 586 a.C. E olha, não foi por falta de aviso, mas foi por falta de ouvir que Deus falava através de seus profetas. Jeremias, um desses profetas, se não o mais decisivo de todos eles, assim como nós devemos fazer, pregava sobre o quê? Sobre arrependimento de pecados. Ele pregava que o povo deveria se arrepender dos pecados, que ainda daria tempo de não acontecer um mal maior. E a igreja tem esse propósito, pregar sobre isso, sobre arrependimento de pecados, sobre cruz, sobre Jesus Cristo, sobre o propósito. O povo de Judá estava corrompido moralmente, espiritualmente também bastante corrompido. Por isso, o caminho que foi seguido por esse povo foi o caminho do cativeiro. Os babilônicos, então, o Império Babilônico promove então uma grande e terrível cercania sobre a cidade de Jerusalém. Ninguém entrava, e se saíssem seriam esmagados. A provisão, aquilo que tinha de alimento dentro da cidade, acabou. O momento acabou. E de fora, não entrava nem um grão de trigo, porque não conseguia passar pelo cerco babilônico. Então, uma cidade curada, ela já tinha construído tudo o que havia dentro dela, mas não chegava alimento, não chegava provisão àquele povo, porque era cercado pelos babilônicos. A fraqueza tomou conta do povo, e o povo começou a adoecer. Começou a adoecer sem provisão nenhuma. Um cerco doloroso, um cerco que machucou bastante. Eu não sei quantos aqui já passaram fome, mas passar fome é muito ruim. Eu não sei se já passou fome quando era pequeno, ou já teve um momento, uma fomezinha você já teve e não conseguiu comer, você ficou apertado, né? É muito ruim. Agora imagina, você não tem ideia de provisão nenhuma, ninguém entra com nada, já a despensa vazia, acabou tudo dentro da sua casa, não tem ideia de quando vai voltar o abastecimento. Se faltar água, um dia na sua casa, se faltar luz, uma hora na sua casa, você já tem desespero. Agora imagina o desespero daquele povo. Ainda por cima, tinha um povo sangrento, de ataque sangrento, que ficava do lado de fora, só esperando acabar a provisão, o povo adoecer. Eles queriam pulverizar, passar a fio de espada pelas pessoas. Jovens, mulheres foram forçadas depois que entraram o exército babilônico. Crianças foram esmagadas sobre as pedras. Os que procuravam fugir do sítio da morte eram encurralados pelos edomitas, se alegravam com a ruína de Jerusalém. Pessoas se alegravam com a destruição de outras pessoas. Possivelmente, os que morreram a fio de espada foram mais afortunados do que aqueles que morreram de fome dentro das muralhas da cidade de Jerusalém. Pessoas morreram de fome dentro da sua cidade. 70 anos foi então o tempo do cativeiro experimentado por esses judeus. Acontece que esse povo, depois de um tempo, volta para Jerusalém. Volta diferente da maneira como eles foram. As lembranças, de qualquer maneira, elas não foram apagadas. Aqueles que voltaram estavam relembrando o passado. Eles estão vivendo de recordações sofridas. Estão rememorando o passado recente de dor e sofrimento. Exumar o passado de constrangimento. Então, mesmo que percorreram o caminho pelas galeries opacas das recordações que um dia eles fizeram parecer. Tem gente que tem o passado como uma sombra. O passado ele fica aí do lado da pessoa, é uma sombra que não passa. Eles estavam recordando naquela terra, durante o cativeiro, uma alegria que havia se saído. Eles pararam de cantar, os cânticos haviam cessado, e eles pegaram seus instrumentos de cordas pendurados, pois a alegria não fazia mais parte deles. Durante o cativeiro, antes de voltar, mesmo com as recordações frias, tristes, eles no cativeiro, lá na Babilônia,
eles não tinham vontade de cantar, eles não tinham vontade de se divertir. O que eles tinham era uma saudade profunda, uma dor profunda, um sofrimento profundo, às margens do rio da Babilônia, lembrando da cidade deles, lembrando do tempo e de como era ali da cidade. Mas naquele momento do sofrimento deles, o que eles pensavam apenas era que deveria haver vingança, porque quem bate esquece, mas quem apanha sempre se lembra, né? Assim, tá? Nós não somos diferentes. Às vezes nós temos crises internas sobre a vida que levamos e até a que levávamos. Parece que deixamos de aproveitar o tempo que tínhamos e o mesmo não volta para trás. Também deixamos de aproveitar o tempo que a gente tem naquele momento. O que vemos, o que ouvimos, passa a determinar as nossas ações emocionais. A gente esquece às vezes da nossa fé, na certeza do futuro glorioso que nos aguarda. Tem gente que parece que esquece disso. Tem gente que dentro da igreja esquece que o nosso futuro é glorioso. Tem gente que está dentro da igreja e não quer mais cantar. Tem gente que, quando pega os instrumentos nas mãos, parece que não tem mais alegria e quer pendurar nos salgueiros. E aí vivemos um abismo de amargura. Mas lá em Sião era fácil cantar. Os cânticos de Sião, na cidade de Sião, é muito fácil a gente cantar no momento da alegria. O problema e a dificuldade é quando nós somos recrutados a entoar os cânticos do Senhor no cativeiro, na dificuldade, na vicissitude, com uma terrível opressão sobre nossas vidas, às vezes no luto, na perda, na crise, na enfermidade, às vezes sem recurso material. Certo é que a gente não pode deixar que as circunstâncias nos sufoquem e nos tire a alegria de cantar e sorrir. Aquele povo estava na Babilônia, lembrando da cidade que estava destruída, e não queriam mais cantar por causa da cidade. Esqueciam de que Deus é soberano, de que o Deus de todas as coisas, inclusive daquele povo, daquela cidade, tinha e sempre terá a sua mão para abençoar o seu povo, e que o futuro sempre é glorioso, mesmo e apesar das dificuldades que iremos e continuaremos a passar e eles estavam passando naquele momento. Tem irmão que só canta, só entoa cânticos ao Senhor na igreja, no contexto do lugar sagrado, canta com força, canta com determinação, mas diante do vento contrário que encontra na saída, diante do mundo que o cerca, da sua casa, de repente não tem um crente na sua casa, só você. De repente no seu trabalho, não tem um crente, é só você. De repente, no lugar onde você trabalha, vive, tem que estar, só tem você de crente. Problemas, dificuldades, começam então a murmuração: Senhor, por que eu estou aqui? Começa então a responder: Senhor, por que eu estou aqui? Aí a amargura e a dureza são um sinal da sua caminhada. Jó, no contexto da dor dele, da perda de filhos, de seus bens, diante da enfermidade, da sua mulher espraguejar em compreensão da sua condição, e até mesmo os seus dívidos, amigos, levianamente o acusarem, Jó disse lá em Jó 1, no verso 21, na parte dele: o Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aquele povo estava na Babilônia, às margens do rio da Babilônia, e o que eles pensavam? Na saudade que eles tinham da cidade deles. Eles não conseguiam olhar para os salgueiros, eles não conseguiam olhar as margens do rio. Cegos. Às vezes nós ficamos cegos. Às vezes, pelo contrário, nos cega. Tudo aquilo aconteceu porque havia acontecido uma crise moral daquele povo. Judá, o reino do sul, havia se desviado de Deus, deixado a lei de Deus de lado, mesmo com profetas, assim como Jeremias. Houve homens também que falaram de arrependimento, mas também houve irmãos, profetas como Acais, Manassés, reis ruins,
incentivaram o povo a não seguir os preceitos de Deus. E o povo foi se deixando levar. A nação se corrompeu. Os mais abastados, os oprimidos, os mais necessitados. Aí Deus não se agrada de sonho. Deus no teu redor não basta. O povo é levado para a terra estranha, perde suas terras, sua pátria, sua liberdade, suas famílias. São escravos em terra estrangeira. E aí escravejaram, desistiram de cantar, porque a felicidade deles não estava pautada na fé deles. A felicidade deles estava pautada nas circunstâncias de estar na sua cidade, no conforto da sua cidade, na beleza da sua cidade. De repente, no armário, na cozinha, onde o alimento tinha, quando abria a geladeira, sempre regado de alimentos, bebidas, um trabalho. As circunstâncias, as boas circunstâncias que faziam aquele povo ter lembrança. Salmo 137, ele começa com um verso de pura lamentação por conta da prova que ele estava enfrentando. Diz lá no verso 1: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. É bonito, né? Quando a gente lê, a gente fala assim: nossa, mas é muito bonito. Eles estavam num lugar estranho, das margens do rio da Babilônia. Estavam enfrentando a luta da saudade, locados onde não queriam estar, andando num solo estranho, retirados da sua casa de forma violenta, não tinham nenhum apreço pelo lugar onde eles estavam. Eram árvores sem raízes, eram cativos e não livres, não havia respeito para com eles, pois eram tratados como objetos, coisas, e não seres humanos. Seus pertences, suas habitações, sua igreja, sua cidadania foi desposada. Passaram a ter vontades sem direito a praticar as suas vontades. Não havia então nenhum sinal de melhora sobre aquela situação. Estavam impotentes e inoperantes para reverter aquele quadro. E olha, não havia recurso humano que pudesse ser produzido para a reversão daquele quadro. De repente você está aqui, nessa noite, também não está tendo motivo nenhum para cantar, já pendurou seus instrumentos de corda, perdeu a esperança numa retomada de vida, de repente passando por uma situação que não gostaria, de repente está até num lugar onde não gostaria de estar. Saiba que Deus modifica situações e circunstâncias. Deus é aquele que modifica situações e circunstâncias. E o verso continua, o verso bonito: nós nos assentávamos e chorávamos. Era um desânimo só. E era um desânimo que não era individual, que não era específico de cada um, era um desânimo coletivo. E todos eles tinham o mesmo motivo. Eles se assentaram para chorar o mesmo choro, lamentar o mesmo lamento. Não havia esperança, só dor. Não havia ânimo em alguma virada da vida, só a visão do fracasso. A vontade de se juntar para lutar se transformou na vontade de se juntar para chorar. Não tinha força. Quando o homem desiste de lutar por sua causa, a apatia toma conta do seu ser. Eles se assentam para achar que não existe mais solução. Não existe mais volta nem retorno. Não há nem lugar mais para sonhar. Falta confiança no dia de amanhã, porque a tragédia estava acontecendo naquele momento. Se ajuntaram, vendo como era o desespero. Eu fico imaginando a visão do suicídio coletivo. Todos desanimados às margens do rio da Babilônia. O que os unia era o gemido do lamento, a união da dor. Meu irmão, minha irmã, o tempo de lamento tem um fim. Creia que Cristo observa, esquadrinha seu coração. Tem gente que não reage a toda a vida, vive lamentando, vive chorando. Tem gente que até curte as suas mágoas, mas creia que Deus pode muito mais do que aquilo que pensamos, do que aquilo que imaginamos. Deus é todo poderoso, Deus é Senhor de todo o tempo, Deus é Senhor da tua vida.
aquele que muda coisas. E no final do verso 1, então, que é nostálgico, lembrando de Sião. Nesse contexto, nós conseguimos ver que muitos têm uma reação de desespero e poucos têm uma reação de esperança. E por conta disso, são firmes em sua fé com suas atitudes promovem mudanças no seu exterior, mesmo sendo selvagem e estranho. Quem realmente está firme na sua fé. Os que se lembravam de Sião carregavam a marca da nostalgia, como se o lugar fosse um diferencial para a mudança de vida. Irmão, o lugar não muda a sua condição de vida espiritual. Não é o lugar onde você habita, o lugar onde você está, que deve modificar a sua situação espiritual. Pode até te abalar, mas ele não pode modificar. Continue a sua caminhada de fé, crendo que Deus pode todas as coisas. Não olhe para os lados, não olhe as circunstâncias. Não fique se lembrando de Sião. Não fique com nostalgia do tempo que já se foi. Daniel, naquele mesmo lugar na Babilônia, conterrâneo daquele povo, ele fez o verso. Ele trouxe ao seu externo selvagem a doçura da confiança do Deus de Judá. Ele emplacou marcas de Deus naquela terra estranha, na Babilônia. Tem gente que não entende porque está trabalhando naquele lugar. Você está trabalhando naquele lugar porque Deus colocou lá para você parar dele. Tem gente que não entende porque na sua casa só você pensa Deus te chamou primeiro para você falar para os outros, para você abrir a sua boca e para você ter uma vida de fé e de esperança. Deus que te colocou lá. É Deus que te coloca nessas situações. Eu vi muita gente reclamar da eleição para cá. Eu nem me meti nessa situação, mas é muita falta de confiança no nosso Deus. As circunstâncias não podem mudar a nossa fé. Não podem modificar a nossa esperança. Mas o Senhor está vendo, eu estou vendo a glória de Deus. Eu estou vendo Deus operar. Eu estou vendo que Deus é soberano. O Senhor fica chateado, fica com algumas coisas. Mas eu creio que Deus é mais. Eu creio que Deus ele é todo poderoso. Daniel cria que Deus era todo poderoso naquela terra estranha. Não havia limite geográfico para Daniel ser uma bênção naquela terra. Nós temos que ser bênçãos. Sião não pode ser uma fronteira na nossa vida. Nós não temos que ter saudade do nosso dia a dia. Daniel ele andava com Deus onde ele estivesse. E nós devemos ser assim, andar com Deus aonde nós estivermos. Onde você estiver, aonde você colocar a ponta do seu pé, lá vai ser o lugar santo, porque Deus está contigo. E assim você tem que caminhar. Tem pessoas que ficam presas ao seu passado, os lembra bem com nostalgia, com saudade. Sião é um lugar de adoração dessas pessoas. Eles não viviam uma vida de adoração a Deus, como quer que fosse. Você tem que adorar a Deus na igreja e fora da igreja, na sua casa, no seu trabalho. Em todo lugar, você é um adorador. E Deus procura aqueles que adoram em espírito e em verdade em qualquer lugar. Esse lugar é apenas um ajuntamento. A igreja é apenas um ajuntamento de pessoas para louvar ao nosso Deus, a cultuar, prestarmos culto ao nosso Deus enquanto igreja. Mas ao sairmos daqui, nós continuamos sendo santos, crentes, pessoas que devem continuar a nossa caminhada de fé, sendo cristãos, convictos que Deus é aquele que modifica todas as coisas, que muda, que cura, que salva, que liberta, que transforma. Senão de nada vale a nossa fé. Senão de nada vale nem a nossa prestação de culto nesse lugar. Nossas vidas, independente das circunstâncias, deve ser uma vida de caminhar com Deus. Deixar de cantar na crise é negar a nossa fé. É renunciar ao nosso testemunho. É viver o projeto do fracasso espiritual. Aquelas pessoas estavam ali às margens, é muito bonito esse verso, eu acho que ele é maravilhoso. Mas eles não conseguiam observar que tinham motivos na vida para cantar. Veja bem, eles estavam às margens dos rios da Babilônia. Eles não estavam no deserto. Eles estavam às margens do rio. Eles estavam perto dos rios Eufrates e Tigres, lugares férteis, cheios de verde, de fartura. A vida não estava tão ruim assim. Eles é que estavam certos. Às vezes a cegueira, ela toma conta do cristão. Às vezes ela toma conta do crente.
Mas você olha a sua volta, se você olhar isso, ali não está tão ruim assim. Muito pelo contrário. Os recursos para eles não haviam se esgotado. Eles tinham água, eles tinham vida, eles tinham sobrevivência. E por que então essa nostalgia toda? Versos de 5 a 9 diz assim: se eu esquecer de você, ó Jerusalém, que a minha mão direita se recebe, que a minha língua fique colada ao som da boca, coisa linda. Se eu não me lembrar de você, se eu não preferir Jerusalém a minha maior alegria, quando os filhos de Edom lembram do Senhor, que o dia que Jerusalém foi tomada, produziram arrasa Jerusalém até os seus alicerces. Filha da Babilônia, você será destruída, feliz aquele que retribuiu o mal que você nos fez. Feliz aquele que pegar os seus filhos e esmagá-los contra a terra. Eles estavam na Babilônia, cheios cativos, sendo sustentados por aquela terra, porque aquela terra estava dando sustento a eles. E simplesmente eles desistiram de cantar por causa da falta de perdão. O que envolvia aquele povo era a falta de perdão. Eles se reuniam para lamentar, para chorar, para falar da saudade, tudo por conta da falta de perdão. Se a minha falta de espiritualidade ela acessa o meu cântico diante da opressão que sofro, se os meus instrumentos só servem para serem tocados dentro da igreja e fora dela perdura e não tem utilidade, a minha espiritualidade tem que ser revista imediatamente. Nós temos que revisar a nossa espiritualidade, porque senão não passa de uma encenação sem emoção. Tem crente que vive de espiritualidade dentro da igreja, no monte, no congresso, na vigília, mas no momento da dor, no momento da saudade, no momento da opressão, perde completamente essa espiritualidade. A gente encontra um povo, do verso 5 ao verso 9, que desistiu de cantar porque desistiu de perdoar. O perdão, ele machuca muito mais aquele que não consegue perdoar do que aquele que deve ser perdoado. Porque aquele que não consegue perdoar, ele vai ficando uma mágoa, que é como uma semente, que vai crescendo no coração e vai sufocando o coração da pessoa. E ela não consegue, então, respirar, e ela não consegue bombear o sangue da maneira normal, porque aquilo sufoca. A mágoa vai trazendo dor, a dor vai trazendo sofrimento, tudo por falta de liberação e perdão. Na narrativa que Guilherme não fala de perdão. Fala de quê? Eles tinham desejo de quê? Destruição, vingança. A revolta e o ódio fazem parte desse desejo do povo. E você não vê um amor aqui nesse espírito. Quando a pessoa lê o Salmo 137, é bonito, né? Mas se você for ver bem o cenário, é um cenário triste, de falta de perdão, de falta de sensibilidade. Um povo que não sabe perdoar, não sabe nada. Um povo que não sabe amar, não sabe perdoar. Não há amor sem perdão. Não há amor sem perdão. Tem gente que só vive no passado. A igreja era diferente quando eu cheguei na igreja. Não é mais a Bíblia. O irmão está diferente comigo. Quando eu cheguei, ele era diferente. O culto está diferente quando eu cheguei. A igreja, o irmãozinho e o culto não mudaram. O que mudou, meu irmão, foi sendo entusiasmo. A igreja continua viva. O pastor continua vivo. Os irmãos continuam vivos. E o culto continua vivo. Pelo menos assim. Então quem mudou não foi nada disso. Quem mudou foi você. De repente você se acostumou a não ser desafiado para nada. Não foi desafiado a nada. O povo judeu se reunia no templo, ouviu os sacerdotes nas praças, o criado de Jerusalém. Era um povo altamente religioso, mas na crise, a religiosidade estava morta. Só cantavam em Sião, só cantavam dentro da igreja. Quando tudo está bem, aí eu vou à igreja, eu fico cansado. Tem gente que não sabe cantar em festa.
no aperto da vida, tem gente que não sabe celebrar, tem gente que aposenta as suas harpas. A fé daquele povo era circunstancial. Quando eles olham para frente para o futuro, é para desejar o quê? Tragédia, destruição dos seus inimigos. Um povo que se vitimizava por causa da nostalgia que tinha no coração deles. O olhar do amanhã reflete destruição e vingança também. Eles queriam que o povo que estava lá fosse destruído, o povo que levou esse cativeiro. Mas quem levou esse cativeiro não foi o povo babilônico, foi a imoralidade deles mesmos. A falta do amor que eles tinham de Deus, a falta de arrependimento. Que futuro poderiam desejar se já começaria sem amor? O base do futuro daquelas pessoas era o ódio. Como é que você vai refundar algo com ódio? A profecia dos lábios que saíram daquelas pessoas era para abençoar seus opressores, não era para abençoar a vida daquelas pessoas, não era para abençoar as próximas gerações, frutos daquele povo. E ainda fala hoje em dia de discurso de ódio. É só ler o verso 5 até o verso 9. Esse é um verdadeiro discurso de ódio. O sonho de um futuro próspero é mitigado pela vontade da promoção do caos irremediável. Eles não deixam a possibilidade de mudança e de arrependimento da Babilônia. Mentes e corações presos ao dia da dor, da tragédia, do massacre, do cativeiro. Eles só lembram da chacota dos edomitas que se alegravam quando eles eram perseguidos e mortos, quando os edomitas esperavam eles para matá-los. O perdão não faz parte da vida daquele povo. Quem não perdoa, não tem paz. Tem gente que vive sem paz, porque não perdoa. A ferida, depois de anos, continuava aberta e mais sangrada. Não estava estancada. Psicológico, abalado, guardaram tudo que havia sido dito a eles. Eu imagino que tem muita gente ainda que está preso no tempo que o cônjuge agrediu, bateu, se queimou, machucou, saiu de casa. Gente presa ao dia em que descobriu que o cônjuge tinha entrado, que o filho estava dormindo em drogas, que o suposto amigo tinha caído, que o seu laço não foi unido. Tem gente que vive agendando o dia da desgraça na vida dos outros. Tem gente que vive assim. A agenda deles é colocar o dia da desgraça que vai haver na vida dos outros. O mal não deve ser motivo nem de alegria nem de felicidade. O mal deve ser motivo de chorar, para se entristecer. Eles estavam tratando tudo aquilo com uma profunda inversão de valores, espiritualidade vazia. Quando eles deveriam ter aprendido algo produtivo com o acontecimento, eles estavam praguejando, destilando crueldade, dureza, desumanidade contra as suas opressores. Eles viviam a neuropatia da retaliação, pagar o mal com o mal, o ódio com o ódio. Não foi isso que Cristo nos ensinou. Não é assim que Cristo quer que vivamos. Realmente, daquela maneira, eles não conseguiam cantar. Porque quem odeia, quem não perdoa, não consegue cantar. Eles odiavam até a próxima geração dos opressores que não tinha feito nada contra eles. Olha lá no Salmo 137, 9. Eles querem que os filhos dos babilônios sejam trucidados, esquartejados. Eles transferem o ódio que eles têm para uma outra geração. Eles projetam o seu ressentimento para aqueles que não nos fizeram mal nenhum mal. Meu irmão, quem se alimenta de ódio não sabe nada de louvor ao do amor. Quem se alimenta de ódio não sabe nada do que é louvar e adorar a Deus. As harpas penduradas, porque o ódio e o desejo de vingança não faziam parte da relação pessoal que aquele povo tinha com Deus. A maior alegria deles não era Deus, era Jerusalém. A saudade deles não era de Deus, era de Sião. Não aprenderam nada. Quando se lembra de Deus, é para que Ele possa destruir o povo que levou esse cativeiro.
na falsa fé, na fé errada. A única vez que eles se lembram de Deus é para pedir destruição, para fazer. Deus se colocou no sonho de vingança que aquele povo tinha. Tem muita gente amarga hoje que morre pela igreja, mas não vive com o Senhor. Defende até a morte da sua religião, mas não desempenha nenhuma intimidade com Deus. Não conseguem enxergar que não tinham motivos para não cantar. Eles tinham sombra para descanso, está lá Salmo 57, 2. Havia sombra, havia água, terreno certo. Deus levou eles cativos por conta deles mesmos, por causa dos pecados deles, mas sustentou eles. Havia descanso, alimento, provisão, sombra, refrigério. Um salgueiro, são árvores frondosas, são árvores grandes, úmidas, que ficavam nas planícies lá da Babilônia. Eles não conseguiam ver a bondade de Deus, eles não conseguiam discernir o propósito da disciplina de Deus. Tem gente que não quer ser disciplinada, não. Irmão, olha ao seu redor, deixe de reclamar, pare de murmurar. Não basta essa borradia de murmuração. Depois você pega lá, dá uma olhada lá, entra lá na internet, lá coloca essa salgueiro. Você vai ver que árvore bonita. E eles pendurando as suas árvores, reclamando, se juntando num lugar onde havia sombra, água, num lugar perto, para reclamar. Povo difícil nosso, né? Crente é um povo que só sonhadores. O povo vem para reclamar na altura. Deus tem muita misericórdia de nós. Porque o que a gente faz mais é reclamar de novo. A gente às vezes não consegue ver a bondade de Deus. A gente não consegue olhar ao nosso redor com outros olhos. Paulo e Silas, em Atos 16, 25, mesmo surrados, esfolados, agredidos, dentro de uma cadeia. E a cadeia lá não é a cadeia do não. Se você acha que a cadeia é igualzinha, que tem lá um cimentinho, uma camadinha, um colchão, alguma coisa do tipo, não. Pedra, violência. Necessidade era ali. As pessoas não tinham gato, para cara disso não. Tudo na mão, comia na mão, não se lavava. Se não morresse pelo tempo, morria pela fome, se não morria pela fome, morria pela doença. E eles lá, cantando na cadeia, sem mágoa nenhuma, porque eles sabiam que Deus converte até as tragédias para o nosso bem. A última palavra sempre é de Deus. Nunca vai ser de nenhum carrasco. Então a gente não pode perder a doçura na vida. Deus é o condutor de tudo. Nós devemos fazer da nossa vida uma canção de glória ao Salvador das nossas irmãos. Que a gente possa tirar as nossas harpas dos salgueiros e entoarmos uma canção ao Senhor. Se você colocou as suas harpas nos salgueiros, tire. Olhe ao redor. Veja que você está à sombra. Veja que você tem descanso. Veja a terra fértil. Tire e cante. Cante ao Senhor. Cante ao Senhor. Entoe canções ao Senhor. Tire suas armas do salgueiro. Não deixe a falta de perdão te consumir. Não deixe a vontade de vingança te consumir. Não murmure. Quando a gente lê o verbo do Salmo 160, a gente pensa tão bonito, e é que é tão lindo ele. Mas é um cenário de tristeza. Um povo que não aprendeu nada. Quando a gente se aprofunda nele, a gente vê pessoas magoadas, falta de perdão. Já eram imorais para estarem onde estão. Estavam na disciplina de Deus, mas Deus disciplina da melhor maneira possível, dando provisão. Tire as armas do salgueiro, que é um instrumento gigante. Como a cabeça para esses olhos.